Garanhões juntos é sempre um risco, será? Aqui na Crioulos JA, fora da temporada, os machos dividem o mesmo espaço e, pelo que a gente está vendo, tudo na tranquilidade. Vai ver algum animal um pouco esfolado, sem pelo, com uma mordida. Isso é o natural deles, é a maneira que eles se comunicam e socializam. No episódio de hoje vamos entender como é possível 11 garanhões dividirem o mesmo espaço e os cuidados que é preciso ter. Sejam muito bem-vindos ao canal. Como você sabe, o programa Cavalos tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. Organact, referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Nissul Gala. A nova Dakota Ram você encontra na Ram Nissul Gala, em Bagé e Pelotas. Então bora com a gente para mais um episódio. Um tapete de verde intenso recobre o açude. Em meio às plantas aquáticas, eis que se apresenta uma inquilina. Não demora e a capivara mergulha. Estamos no outono, período de chuvas, e para essa espécie também fase de reprodução, já que tendem a acasalar 2 vezes no ano. Já essa turma aqui está num período sabático, poderíamos dizer assim, longe de qualquer romance. Quando sai das manadas, eles ficam em conjunto, né? São velhos conhecidos voltando de mais uma jornada. No início da minha criação, a verdade que eu aprendi é que não se misturava garanhões porque eles poderiam até se matar. Mas na prática, com o tempo, eu fui observando que não é assim, né? Que é possível vir em outras criações, a chamada invernada dos coiudos, né? Como eles chamam, onde eles soltavam todos os garanhões juntos com outros machos. Né? Para mim, até achei que era uma coisa mais brutal, que não teria como dar certo, né? É importante eles conviverem com outros cavalos, acalma eles. Tem que ter um cuidado um pouco quando vai juntar eles, mas não passa nada dos empurrões, umas dentadas, que é uma coisa normal entre eles. É verdade que por vezes resingam, implicam uns com os outros, mas não vai muito além disso. A gente não pode confundir as coisas. O carinho e a socialização do cavalo é um pouco mais bruto do que a gente está acostumado. Então, assim, um cavalo tentar morder o outro, ou dar um coice, ou se correrem, ou se empurrarem, isso é o natural deles, é a maneira que eles se comunicam e socializam. Vai ver algum animal um pouco esfolado, sem pelo, com uma mordida, mas isso faz parte do jeito que eles fazem as coisas. Ali nós tínhamos o J.A. Quixote, que é um filho do Feriado, na J.A. Fornalha, que era o Preto Picasso. Esse é um cavalo que tem o sangue de 2 ganhadores do freio, o Feriado e o Balconeiro. Né? Então é um cavalo muito bonito, muito seludo, mas que também tem uma funcionalidade na genética dele. O gateado era o J.A. Peitaço, que é um filho do Tani do Brurro, na Tani do Vinagreta. Então ele é um animal fechado no sangue La Esperança do Bagester e que é aberto para a maior parte das minhas éguas. Então é um cavalo que nasceu aqui, mas que é uma grande alternativa de sangue para mim, para eu abrir sangue. Inclusive, uma das potras que está em preparo no CT do Milton Castro é filha dele. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Já está no ponto, que é o sucessor do Chiru aqui. Né?
é filho do Chiruco Andorinha, que foi bocal de ouro. Então ele é irmão materno do Impecável. Jota no ponto percebe a movimentação dos campeiros, que trazem os outros garanhões para se juntar ao trio. Eles são curiosos, né? Ele tá louco para chegar aqui. Então ele dizendo que é esse ser estranho sentado aí. A imagem por si só já diz tudo, né? Eu particularmente não vi nada parecido. Claro que já gravei outros garanhões juntos, mas nessa tranquilidade toda realmente é especial. Tanto que eu resolvi me juntar ao Zé Antônio. E aqui nesse grupo tu procurou misturar, a gente tem os garanhões adultos, mas tem uma gurizada junto. A gente tem que ir criando o grupo, né? Isso educa eles, né? A vida social, além de tirar o estresse deles, educa eles. Porque o animal dominante consegue conduzir como é que ele quer que a coisa ande. Hoje quem está mais dominante é o peitaço. Há anos atrás era o no ponto, mas o no ponto se cortou, ficou um tempo enfaixado e tal. Eu acho que ele cedeu o espaço para o outro e agora o outro não entregou, né? Daí a gente bota os potrancos, que acabam ajudando também, porque às vezes quando a gente vai tirar eles das manadas, eles vêm um pouco mais entonados, né? Aí tem um potranco que entra no meio quando eles se dão uns empurrões, né? Vamos dizer assim. E acaba saindo um para cada lado e fica muito normal. É muito bom de ver, assim, como eles se adaptam, sabe? Eu pessoalmente nunca vi aqui em casa algum daqueles animais se botar a brigar com outro cavalo até machucar realmente. Até porque os menorzinhos não são otários, né? Quando eles veem que eles vão perder, eles fogem, eles saem. Os que realmente não vão bem um com o outro ficam num canto do potreiro, o outro no outro canto do potreiro e fica todo mundo em paz. Isso que a gente viu aqui hoje, Zé, coloca por terra aquela máxima de que, sob hipótese alguma, a gente pode ter garanhões no mesmo espaço. Tu vê que eles estão em grupo aqui, ninguém está brigando com ninguém. Eles já estabeleceram a dominância, quem é o dominante, quem não é. Essa questão do cavalo ser territorial ou ser agressivo é muito comportamental, né? É conforme ele é tratado. E aí a questão natureza, quando ele está defendendo a manada dele, aí ele é territorial, sim. Bom, Valério, eu sei que teu programa tem um alcance enorme e muitas das pessoas que assistem o teu programa estão começando, né? Então eu acho importante ressaltar que esse comportamento pacífico dos garanhões em conjunto, ele funciona muito bem fora da temporada de monta, né? E longe das éguas, né? Quando um cavalo está solto na manada, ele é territorial e ele tem um comportamento de proteger as suas fêmeas e as crias delas, né? Então, assim, isso funciona super bem, até com cerca elétrica. Tu já viste aqui, a gente só usa cerca elétrica, então os cavalos respeitam, eles são respeitosos, mas tu tem que estar com as fêmeas mais longe, porque senão eles começam a ter ciúmes e a disputar as fêmeas, né? Então é importante ter um certo distanciamento das fêmeas. Até porque eles sentem os odores, eles sentem os odores, eu acho que é o fotoperíodo também. Eles vão ficando mais agitados, né? E aí, claro, mas está na hora já de botar mesmo na manada, não faz uma grande diferença, né? Tu só não pode atrasar demais. Eles são seres vivos com vontade própria, com muitos anos
de comportamento selvagem na vida deles antigamente, não é? E isso é uma coisa que se repete. Então, se tu respeita a natureza e dá para eles uma boa vida de cavalo, né, como a gente tenta dar aqui na Crioulo Jatá, sem excesso de artificialismo, né, eles se comportam muito bem. Bem alimentados, bem saudáveis, mas com uma vida social, com companheiros, amigos, vamos chamar assim, porque eles fazem amizades, né? E com uma vida ao ar livre, né? Eu acho que isso traz saúde, elimina estresse e é uma maneira que os cavalos vivem melhor. E tu vê que esses garanhões todos já conviveram em grupo quando eles estavam desmamados, né? Com 1 sobre-ano, com 2 anos, por isso que eles têm já esse aprendizado, que vem desde a manada. Na manada, ou é o garanhão ou uma égua mais dominante que ensina os potrinhos. E quando a gente observa os animais a campo, como eu tenho a oportunidade de observá-los não só a campo, mas nas manadas, em reprodução ou em grupo, como a gente faz com os contemporâneos, né? Tu te dá conta que o cavalo se estressa de ficar sozinho, né? Se tu vê numa manada onde tem animais de cria, quando as éguas querem educar um potrinho, que ele está fazendo alguma coisa que não deve, elas afastam ele da manada. E esse potrinho fica desesperado. Ele começa a abrir e fechar a boca, a trocar a orelha, ele baixa a cabeça como se estivesse pedindo desculpas para voltar. Ele fica desesperado de ficar longe da manada. Se isso é um comportamento na infância deles, eles levam isso para a vida adulta. Um cavalo não gosta de ficar sozinho. Com os animais aqui em casa... Ainda com relação aos garanhões, Antônio explica que no caso de J.A. Mate Amargo, o manejo é diferente dos demais. Ele passa a temporada de 15 de outubro a 15 de janeiro em manada aqui no Centro de Vídeos. O resto do ano ele vai lá na Hartwig, né, para enviar sêmen fresco para os outros sócios, né, e para congelar sêmen para os outros sócios do cavalo poderem usar, né. Então ele tem uma vida mista. Mas apesar dele ser muito, muito bem tratado lá na Hartwig, eu acho que ele é mais feliz aqui. O outro garanhão que não se junta ao grupo dos solteirões é esse vovô. O Guampa Colibri é um cavalo que já está com 20 e poucos anos, né? Eu já não ponho mais ele junto com os outros animais jovens, porque ele não acompanha o pique dos jovens. Então a gente tem a ala geriátrica, que a gente chama. Então ele fica num potreiro com um pastinho mais macio, para ele mastigar melhor. Mais sossegado. Muitas vezes a gente deixa 1 ou 2 éguas de companhia com ele para ele ficar mais tranquilo, né? Porque num cavalo de mais idade, se ele começar a andar muito para lá e para cá, ele pode sentir, pode ter lesões, vai emagrecer. Ele não é tão fácil de engordar depois. Esse eu separei, mas em função da idade. É incrível, né? Como a natureza está sempre ensinando a gente. Basta ter olhos para ver e percepção para sentir. Dentro da linha Alta Performance, nós temos um produto que atende os potros em crescimento. Esse produto é a Horse Junior, um produto com 18% de proteína, tem na sua composição o pellet da alfafa pelletizada, um produto que atende muito bem demanda também energética para esses animais manterem excelente estado corporal e tem como diferencial a dose de lisina por quilo de produto. A Horse Junior, na prática, nós temos a indicação dela nas situações de desmame, fazendo o ajuste dos animais que normalmente ficam na média de 2 kg dia por potro durante o desmame, e aí vão sendo realizados os ajustes depois, a partir de 1 ano até 18 meses. Poucas pessoas têm 50 anos de experiência criando, né? Eu posso dizer que nesse tempo que eu criei, eu consegui construir muitas coisas sólidas. E o desafio que eu enfrento hoje é manter isso tudo que eu consegui construir, que eu tenho muito orgulho de ter construído, e ainda assim continuar melhorando, trazer
novas qualidades e novas origens. A 1209, né? Salamanca, filha do mate amargo, na Del Oeste Plateira. Esse é um exemplo daquilo que a gente procura juntar as conquistas da Crioulos JA com animais de fora, porque a mãe dela é uma égua que eu importei da Argentina e filha de uma grande campeã de Palermo. Esse balanço, esse jogo de trazer coisas novas e conservar as coisas já conquistadas é o que norteia a minha criação. Bom, essa égua aqui é irmã materna do meu futuro garanhão. JA Zigue-Zague, é um filho do Zorrino na Plateira. Nesses quase 50 anos criando e convivendo com criadores, eu vejo que algumas pessoas ainda têm uma dificuldade em entender essa opção que eu fiz de criar animais abertos para o sangue orneiro, né? Eles me dizem assim, Pomba, JA, a tua vida ia ser muito mais fácil se tu não tivesse feito essa opção, né? Eu concordo com eles em muitas coisas, porque está cada vez mais raro encontrar animais com sangue aberto, né? São poucas as criações que têm um ramo da sua criação dedicado a isso. E eu acho que é exatamente por isso que eu tenho mais certeza que o trabalho que eu estou fazendo é importante. JA Pátria. Aqui a gente tem uma égua que é irmã inteira do JA Manda-Chuva, no registro de mérito, garanhão da Estância Liberdade, né? Quando esse cruzamento foi planejado, né, a ideia era juntar o sangue da Orquestra e da Tranquila, né, pelo lado do Equador, com o sangue da Paloma, né, através da Dona Benta. Né? E a Paloma, como sabe, é filha da Geada, vem da 565, tem também o sangue da 553, que é a mãe do cartucho. Então, essa é uma versão um pouco anterior, né, de gerações anteriores, desse mesmo cruzamento. E já deu certo com o Manda-Chuva e está dando certo com elas também. Já são mães experientes aqui dentro. Como a JA Rosa dos Ventos vai nos deixar 4 potrancas que com certeza vão substituir elas muito bem, que a gente tem confiança que vai produzir bem, né? A potra ao pé é do Quixote, né? Ela é uma filha do Equador com a JA Luz Vermelha, né? Ela também é um exemplo desses cruzamentos que buscam concentrar as grandes fêmeas. Aqui a gente tem o sangue da Orquestra, o sangue da mãe do Chiru, que é a Lorota, e o sangue da 565, né, e da Geada. Essa égua é irmã da Quebra-Luz da Quita, que foi reservada de grande campeã do Tempranito, né? Então a gente vê que o potencial competitivo dela é atual, né? E olhem só, agora a gente vai para o CT do Milton Castro saber se a promessa que ele fez há um ano atrás de domar um dos filhos de Del Oeste Zorrino, ele está cumprindo. Mas antes, confere aí os principais remates da raça crioula para os meses de abril e maio. Dia 6 de abril acontece o leilão da Cabanha do Maco. Dia 7, Barra Mansa e convidados. Também no dia 7, leilão da Cabanha NZ. Dia 9 de abril tem o leilão Pelos Baby. Dia 11, Nacos do Rio Grande. 13 e 14, Cabanha Basca. 15 tem o leilão de A Cavalo, onde a amizade conserva os costumes. 16, Crioulos JA. Dia 20, a amizade crioula. Dia 23, leilão Niazi, Baraúna e convidados. 24 é a vez da estância Quaraci. 28, leilão Cabanha da Quita e convidados. Também dia 28 de abril, Alma Crioula. E 29, leilão virtual de potros da Cabanha Puruã. Já o dia 17 de maio é a vez das cabanhas San Diego, Maquiné, São Cristóvão e Alcatraz. E dia 31, Estância Nova e convidados. Um momento pede uma selfie com os irmãos. Julian e Comanche ficaram em terceiro numa provinha de pôneis no final de semana. E agora os netos estão aí já lidando com os pôneis deles, já treinando. Sexta-feira, depois do colégio, eles vêm pra cá. E aí eles ficam na volta. E olha aí Juan, de 8 anos, ajudando a alimentar JA Vingança. Uma
menino abre o fardo, se certifica de que não tem nenhum espinho ou pedaço de madeira na alfafa. Aprendizados que ele e o irmão tiram da convivência no CT do avô. Eles levam um cavalo, se eu preciso de um cavalo na pista, eles levam para mim. Se tem que dar água para um cavalo aqui, eles dão. Eles vão, eles gostam e a gente não ataca, deixa eles fazendo a vontade deles e eles vão fazendo o serviço. Agora todo mundo vai para a pista para ver as apostas da Crioulos JA. São animais jovens que marcam um novo momento da cabanha. Tu sabe que eu procuro manter a minha, entre aspas, indústria, ou seja, o galpão da indústria, muito natural e longe de artificialismos, não é? As éguas reproduzem em manada, os animais são criados a campo, é tudo ao ar livre, mas naturalmente que eu gosto de participar de provas e exposições e eu tenho animais no centro do Milton, a gente sempre trabalhou junto, né? Conversando, a gente chegou a uma conclusão que tá todo mundo trabalhando já há mais tempo, mais cedo com os bichos e a gente tá ficando um pouco para trás. Então a gente resolveu pegar esses mais novos, que não é de costume, mas vamos experimentar. E atualmente, para ser competitivo numa exposição, tu tem que encerrar os animais muito cedo. Eu pessoalmente, eu não gosto. Eu acho que um potranco tem que ter tamanho de potranco e não de um animal adulto, mas a gente vê que estão exigindo que tenha um desenvolvimento e se tu não fizer isso, tu fica para trás. Agora a gente tá preparando eles, estamos trabalhando devagar. Tem as duas potrancas, a Aleluia e a Água Benta. Estão evoluindo bastante e acredito que vão andar bem. Há um ano nós estivemos aqui no CT, gravamos os filhos de Deloeste Zorrino e o ginete disse que se agradava mais de JAs Astras e fez uma promessa. Esse potranco eu vou domar ele. Tu não filmou a doma dos 70 anos do Borni? Tá o pai, tá o filho. Ele também quer, só que ele não tá com 70, tá longe ainda. Já tá rolando um joguinho aí, tem uma apostinha e eu já tô apostando nesse potranco também. A promessa está sendo cumprida e agora na tua próxima visita tu vai ver ele montado. Tá focado mesmo na doma. Ah, vai dar certo sim. Com o foco que ele tá, vai dar certo. Vou conseguir, se Deus quiser. Um filho do Zorrino com a JA Liberdade, que foi 3 vezes finalista do freio, a irmã inteira do Impecável, que foi freio de bronze. Então, é um animal que tem um selo racial maravilhoso e tem um antecedente funcional muito importante. Claro, eu não posso usar em todas as minhas éguas, porque já tenho sangue do Equador e da Andorinha, mas nas poucas que eu puder usar, eu faço questão de usar, né? 3 filhos do Deloeste Zorrino, que vão ser a continuação da minha criação, porque eles têm o sangue aberto para orneiro, eles têm antecedentes bem funcionais no pedigree deles, né? 2 cavalos que estou domando dele, cavalo bom de andadura, bem inteligente, bem sujeito da boca. Tem o JA Zig-Zag, que é um filho do Zorrino com a Deloeste Plateira. Então, ele é um cavalo com a genética fechada na La Esperança de Ballester. E o terceiro cavalo é um filho do Zorrino com a JA Havaiana, que é uma filha da JA Xalala, que é uma das famílias que eu quero muito multiplicar através de machos, né? E ele é manchado, com a pelagem manchada, que é uma coisa que também me agrada muito. Muito bom de temperamento, uns bichos mansos. Estão indo muito bem. A gente está gostando bastante de lidar com eles.
Quer mais visibilidade para o seu evento, cabanha, aras ou produto? Então, você está no lugar certo. Entre redes sociais e YouTube, somamos hoje mais de 1,5 milhão de contas. É isso mesmo. Somos o maior combo no segmento. Entre em contato já com a nossa área comercial e requisite um orçamento. Tenho certeza que a gente vai poder te ajudar. "50 anos de seleção é uma ferramenta muito poderosa. As primeiras éguas que eu tive hoje nem aparecem mais no pedigree dos animais, né? Claro, elas estão guardadas na minha memória, no meu coração, né? Mas elas ainda influenciam a criação, como a 565, a 553, que foram das primeiras éguas que eu ganhei de presente do meu pai, né? A 591 também. Aquelas grandes éguas seguem produzindo já nos bisnetos e trisnetos, seguem produzindo animais de ponta. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a 1424, que é uma potranca, ela é a filha do Mate Amargo, então ela é neta, por parte de pai, da Capitu. Ela é filha de uma filha da Algazarra, então ela é neta da Algazarra pelo lado de mãe. Mas se tu desenvolver o pedigree dela, estão ali a Tranquila, a Morena, a Diaba, a Santinha, a Lorota, que foi a mãe do Chiru, a 565, que foi a grande égua que veio da Argentina, a 553, que é a mãe do Cartucho. Todos esses animais, a Laranjada, que é a avó do Bueno de Quaraci e a mãe da Algazarra, né? Todos animais muito importantes que já deram crias que se provaram em pistas e em outras criações, todas no mesmo pedigree. E é exatamente essa consistência que faz toda a diferença. Há alguns anos, num lote comercial como esse que a gente está vendo agora, estava a JA Bola Cheia, comercializada para a cabanha do Maco. Ela produziu lá o principal reprodutor da cabanha. Tempos depois, ela foi vendida a prenha para seu Robert e dona Rosalie Jones. Na barriga, a égua carregava nada mais, nada menos do que um grande campeão da Expo Inter, Bueno de Quaraci. É sobre isso que a gente está falando. É assim que eu busco construir crioulos de relevância com o sangue aberto para o orneiro. Quando tu tem experiência, te aconselha bem, tu pode achar atalhos, né? Porque tu pode comprar o trabalho feito de outros criadores, né? Isso é uma coisa fundamental. Até o criador mais talentoso do mundo precisa do trabalho dos outros para dar continuidade ao seu. Chega horas em que tu tem que te socorrer em outra criação. E tu consegue fazer isso. Então tu acha atalhos, mas leva tempo. Aqui tem um exemplo do que é combinar as conquistas que a gente já tem consolidadas, né, com sangues novos, não é? Essa égua Gachada Pampa aqui, ela é filha da irmã inteira do Mate Amargo, né? Então isso é uma linhagem que está super consolidada, super provada, né? Mas o pai dela é o J.A. Peitaço. É um cavalo que veio no ventre da égua da Argentina, filho do Brujo Natanhido Vinagreta. Então, ele é como se fosse uma seleção da La Esperança, mas já criado aqui. E o resultado eu acho espetacular. Se a gente fizer um retrospecto, vai ver que a reposição de mães na Crioulo JA sempre foi muito dinâmica. Isso porque o Zé Antônio literalmente acredita em melhoramento genético. Então, o critério é, produziu em casa, pode ir embora. Isso foi para as melhores éguas, como Diaba, Geada, produtoras de ganhadores do freio de ouro, Andorinha, Paloma, Xalala, JA Capitu, Dona Benta e por aí vai. Essa preta é a JA Raçuda. Eu acho que o nome já diz bastante do que eu penso sobre ela, né?
Essa também é um exemplo de como a gente traz coisas novas e combina com o que a gente já conquistou, porque essa égua é filha do Tainha e do Bruxo, com a J Eclipse, que é rodopio na relíquia, que foi grande campeã de Pelotas. Essa linha materna vai até a geada, né? Que é a grande mãe de animais funcionais e morfológicos da crioulo JA, através da JA lixiguana, que é a própria irmã da paloma. Ouvir o Zé Antônio falar é sempre um aprendizado. Eu adoro os conteúdos que a gente produz por lá. Lembrando que o leilão da Crioulo JA é no dia 16 de abril, a partir das 20 horas, com a Trajano Silva Remates e transmissão aqui pelo canal do YouTube do programa Cavalos. Se gostou do conteúdo, dá like, deixa um comentário e se inscreve. É super importante pra gente. Uma feliz Páscoa, fiquem com Deus, aproveitem, descansem com a família e a gente se vê no próximo episódio. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.